uma congregação da igreja, no bairro Palma, em Santa Maria RS. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por intermédio dos missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que aportaram em Belém, capital do estado do Pará, em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos. A princípio, frequentaram a Igreja Batista, denominação a que ambos pertenciam nos Estados Unidos. Eles traziam a doutrina do batismo no Espírito Santo, com a glossolalia, o falar em línguas espirituais, estranhas, como a evidência inicial da manifestação para os adeptos do movimento. A manifestação do fenômeno já vinha ocorrendo em várias reuniões de oração nos Estados Unidos, e também de forma isolada em outros países, principalmente naquelas que eram conduzidas por Charles Fox Parham, mas teve seu apogeu inicial através de um de seus principais discípulos, um pastor leigo negro, chamado William Joseph Seymour, na Rua Azusa, Los Angeles, em 1906. A nova doutrina trouxe muita divergência. Enquanto um grupo aderiu, outro rejeitou. Assim, em duas assembleias distintas, conforme relatam as atas das sessões, os adeptos do pentecostalismo foram desligados e, em 18 de junho de 1911, juntamente com os missionários estrangeiros, fundaram uma nova igreja e adotaram o nome de Missão de Fé Apostólica, que já era empregado pelo movimento de Los Angeles, mas sem qualquer vínculo administrativo com William Joseph Seymour. A partir de então, passaram a reunir-se na casa de Celina de Albuquerque. Mais tarde, em 18 de janeiro de 1918, a nova igreja, por sugestão de Gunnar Wingren, passou a chamar-se Assembleia de Deus, em virtude da fundação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, em 1914, em Hot Springs, Arkansas, mas, outra vez, sem qualquer ligação institucional entre ambas as igrejas. A Assembleia de Deus no Brasil expandiu-se pelo estado do Pará, alcançaram o Amazonas, propagou-se para o Nordeste, principalmente entre as camadas mais pobres da população. Chegaram ao Sudeste pelos idos de 1922, através de famílias de retirantes do Pará, que se portavam como instrumentos voluntários para estabelecer a nova denominação aonde quer que chegassem. Nesse ano, a igreja teve início no Rio de Janeiro, no bairro de São Cristóvão, e ganhou impulso com a transferência de Gunnar Wingren, de Belém, em 1924, para a então capital da República. Um fato que marcou a igreja naquele período foi a conversão de Paulo Leivas Macalão, filho de um general, através de um folheto evangelístico. Foi ele o precursor do assim conhecido Ministério de Madureira, como veremos adiante. A influência sueca teve forte peso na formação assembleiana brasileira, em razão da nacionalidade de seus fundadores, e graças à Igreja Pentecostal Escandinava, principalmente a Igreja Filadélfia de Estocolmo, que, além de ter assumido nos anos seguintes o sustento de Gunnar Wingren e Daniel Berg, enviou outros missionários para dar suporte aos novos membros em seu papel de fazer crescer a nova igreja. Desde 1930, quando se realizou um concílio da igreja na cidade de Natal, a Assembleia de Deus no Brasil passou a ter autonomia interna, sendo administradas exclusivamente pelos pastores residentes no Brasil, sem contudo perder os vínculos fraternais com a Igreja na Suécia. A partir de 1936 a Igreja passou a ter maior colaboração das Assembleias de Deus dos Estados Unidos através dos missionários enviados ao país,
os quais se envolveram de forma mais direta com a estruturação teológica da denominação. Organização denominacional. As Assembleias de Deus brasileiras estão organizadas em forma de árvore, na qual cada ministério é constituído pela igreja-sede com suas respectivas filiadas, congregações e pontos de pregação, subcongregações. O sistema de administração é um misto entre o sistema episcopal e o sistema congregacional, por meio do qual os assuntos são previamente tratados pelo ministério, com forte influência da liderança pastoral, e depois são levados às assembleias para serem referendados apenas. Os pastores das Assembleias de Deus podem estar ligados ou não às convenções estaduais, e estas se vinculam a uma convenção de âmbito nacional. Particularmente na América do Sul, hoje existem muitas Assembleias de Deus autônomas e independentes. Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CAD, possui sede em Brasília DF. Esta se considera o tronco da denominação por ser a entidade que desde o princípio deu corpo organizacional à Igreja. A CAD hoje conta com cerca de 3,5 milhões de membros em todo o Brasil, dados do ISER, e centenas de missionários espalhados pelo mundo. A CAD é proprietária da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, com sede no Rio de Janeiro, que atende parcela significativa da comunidade evangélica brasileira. A CAD também pertence à Faculdade Evangélica de Tecnologia, Ciências e Biotecnologia, FAECAD, sediada no mesmo estado, e que oferece os seguintes cursos em nível superior: Administração, Comércio Exterior, Marketing, Teologia e Direito. A CAD é constituída por várias convenções estaduais e regionais, além de vários ministérios. Alguns ministérios cresceram de tal forma que tornaram-se denominações de facto, com suas congregações sobrepondo as áreas de abrangência das convenções regionais. Dentre os grandes ministérios se destaca o Ministério do Belém, que possui cerca de 2.200 igrejas concentradas no Centro-Sul e com sede no bairro do Belém, na capital paulista, sendo atualmente, 2008, presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, que sucedeu o pastor Cícero Canuto de Lima, que também preside a CAD. Na área política, alguns deputados federais são membros das Assembleias de Deus e a representam institucionalmente junto aos poderes públicos nos assuntos de interesse da denominação, supervisionados pelo Conselho Político Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, com sede em Brasília, DF, que coordena todo o processo político da CAD. Além disso, há também deputados estaduais e até prefeitos e vereadores, todos sob a chancela de igrejas ligadas à CAD. Desde a década de 1980, por razões administrativas, notadamente em virtude do falecimento do pastor Paulo Leivas Macalão e de sua esposa, missionária Zélia, a Assembleia de Deus brasileira tem passado por várias cisões que deram origem a diversas convenções e ministérios, com administração autônoma, em várias regiões do país. O mais expressivo dos ministérios independentes é o Ministério de Madureira, cuja igreja já existia desde os idos de 1930, fundada pelo já mencionado pastor Paulo Leivas Macalão e que, em 1958, serviu de base para a estruturação nacional do ministério por ele presidido, até a sua morte, no final de 1982. Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira. À medida que os anos se passavam, os pastores do Ministério de Madureira,
assim conhecido por ter sua sede no bairro de mesmo nome, na cidade do Rio de Janeiro, sob a presidência vitalícia do pastor, hoje bispo, Manuel Ferreira, se distanciavam das normas administrativas da CAD, segundo a liderança da época, que, por isso mesmo, realizou uma Assembleia Geral Extraordinária em Salvador, Bahia, em setembro de 1989, onde esses pastores foram suspensos até que aceitassem as decisões aprovadas. Por não concordarem com as exigências que lhes eram feitas, foram excluídos pela diretoria da CAD. Desta forma tornou-se completamente independente da CAD a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, CONAMAD, que tem no Campo do Brás, na capital paulista, a sua maior expressividade, que, por anos, foi presidido pelo pastor Lupércio Verniano e hoje está sob as ordens do Pr. Samuel Cássio Ferreira, bacharel em Direito. Possuía em 2005 cerca de 2 milhões de membros no Brasil e exterior. O Ministério Madureira também tem uma filial de destaque na cidade de Goiânia chamada Assembleia de Deus Campo de Campinas, presidida pelo praceta Dr. Oídes José do Carmo. Portugal. Em Portugal, a história dessa denominação pentecostal é contada a partir do ano de 1913. Foram os missionários portugueses emigrados do Brasil José Plácido da Costa, 1913, e José de Matos Caravela, 1921, que deram início às ações que resultaram na fundação das Assembleias de Deus em Portugal. A primeira Igreja Assembleia de Deus em Portugal foi fundada na cidade de Portimão, em 1924, pelo missionário José de Matos, também responsável pela fundação das igrejas do Algarve, de Santarém e de Alcanhões. A partir desse ano, com a ajuda de missionários suecos e o esforço de obreiros portugueses, foram estabelecidas diversas outras igrejas em várias cidades, como Porto, em 1930, com a intervenção do missionário sueco Daniel Berg, Évora, em 1932, pela ação da evangelista Isabel Guerreiro, e Lisboa, em 1934, com a ajuda do missionário Jack Herderder. Da ação missionária das Assembleias de Deus em Portugal deu-se a expansão da Igreja aos territórios ultramarinos, a exemplo de Angola, Guiné, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Timor-Leste, os quais posteriormente tornaram-se nações independentes, mas mantiveram suas igrejas Assembleias de Deus nacionais em fraterna relação com as co-irmãs portuguesas. Em Portugal, o ramo principal é a Convenção das Assembleias de Deus em Portugal, com quase 400 igrejas, a maior denominação protestante no país. Além da CAD, existem outras denominações organizadas em Portugal, originárias de imigrantes brasileiros ou cismas da CAD, que adotam o mesmo nome, como a Assembleia de Deus Missionária, a Assembleia de Deus Universal, Convenção Nacional das Assembleias de Deus, 60 igrejas com 450 congregações, Igreja de Nova Vida, Assembleia de Deus da Amadora, Centro Pentecostal Europeu das Assembleias de Deus, PA de 75 locais de culto, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Missão. Estados Unidos. Nos Estados Unidos surgiram várias congregações pentecostais independentes, desde o avivamento da Rua Azusa, em 1906. Buscando unidade, comunhão entre si, trabalho missionário e organização legal, alguns líderes convocaram uma convenção em Hot Springs, Arkansas, em 1914. Como resultado,
houve a adesão de quase 500 ministros e a criação do General Council of the Assemblies of God, Concílio Geral das Assembleias de Deus, mais tarde sediado em Springfield, Missouri. Essa igreja possui, hoje, cerca de 2 milhões de membros e envia missionários a vários países do mundo. John Ashcroft, procurador-geral dos Estados Unidos durante o primeiro mandato de George W. Bush, é membro dessa denominação. As Assemblies of God apresentam algumas diferenças de sua co-irmã brasileira. No tocante à administração, não existe o sistema de ministérios, cada igreja local é autônoma e não é subordinada a nenhuma outra, mas voluntariamente agrupam-se em presbitérios regionais, onde há igualdade entre todos e contam com a participação de representantes leigos. A congregação local entrevista e contrata o pastor, que é examinado e ordenado pelo Concílio Geral. Referente aos costumes, as Assemblies of God são integradas à sociedade americana, permitindo, por exemplo, que suas mulheres cortem o cabelo e usem calças compridas. Reino Unido e Irlanda. Organizada em 1924, a Assemblies of God em Great Britain e Ireland cresceu sob a influência do pastor Donald J. Reúne hoje cerca de 600 igrejas locais e possui uma rede de missionários atuando em vários continentes. Uma característica da AGB é a prática da Santa Ceia semanalmente. Existem ainda Assembleias de Deus composta por imigrantes caribenhos e brasileiros, cujas igrejas não possuem relações com a AGB. Doutrina. Ver artigo principal. Declaração de Verdades Fundamentais das Assembleias de Deus. Santa Ceia. De acordo com o Credo das Assembleias de Deus, entre as verdades fundamentais da denominação, estão a crença, 4. Num só Deus eterno subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, considerada a única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. Na concepção virginal de Jesus Cristo, na sua morte vicária e expiatória, ressurreição corporal e ascensão para o céu. No pecado que distancia o homem de Deus, condição que só pode ser restaurada através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Arrebatamento dos membros da Igreja para a Nova Jerusalém em breve com a volta de Cristo. Na necessidade de um novo nascimento pela fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para que o homem se torne digno do reino dos céus. A denominação pratica o batismo em águas por imersão do corpo inteiro, uma só vez, em pessoas a partir de 12 anos, em nome da Trindade, a celebração, sistemática e continuada, da Santa Ceia, e o recebimento do batismo no Espírito Santo, geralmente, com a evidência inicial do falar em outras línguas, seguido de outros dons do Espírito Santo. A exemplo da maioria dos cristãos, os assembleianos aguardam a segunda vinda premilenial de Cristo em 2 fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a Igreja fiel da terra, antes da grande tribulação, e a segunda, visível e corporal com a Igreja glorificada, para reinar sobre o mundo por 1000 anos, sendo portanto dispensacionalista. Ainda, nesse corolário de fé, os assembleianos esperam comparecer perante o tribunal de Cristo, para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa do cristianismo, seguindo-se uma vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tormento para os infiéis. Os assembleianos, em regra, são contra o aborto voluntário e o divórcio,
a não ser por causa de adultério. Liturgia. Pregação. Os cultos das Assembleias de Deus se caracterizam por orações, cânticos, hinos evangélicos clássicos e contemporâneos, testemunhos e pregações, onde muitas vezes ocorrem manifestações dos dons espirituais, como, por exemplo, profecias e línguas espirituais, estranhas. Possui dias e horários específicos para cultos, sendo o principal deles no domingo por volta das 18 a 19 horas, e o de ensinamento bíblico, a escola bíblica dominical, com divisão de classes por idade, por volta das 9 horas. Os cultos têm duração média de 2 horas, sendo divididos em oração inicial. Normalmente um pastor ou outro obreiro faz uma oração a Deus. Cânticos iniciais, utilizando-se a harpa cristã, um livreto de hinos evangélicos clássicos, canta-se em média 3 hinos e em alguns ministérios, hinos congregacionais. Leitura bíblica, ou palavra introdutória. Neste momento a leitura do trecho bíblico inspirada pelo Espírito Santo, no qual o culto será direcionado como um todo com foco nesse trecho. Oportunidades de cânticos por grupos de jovens, crianças, senhoras, adolescentes, corais, grupos e ministérios de louvor. Oportunidades de testemunhos por membros, momento no qual os membros contam o que Deus mudou em suas vidas e vem fazendo, atualmente, por eles. Pregação, na qual um pastor, um membro da igreja local, ou um pregador ou pastor convidado fará a pregação, sermão, explicando a passagem bíblica. Apelo, convite aos que não são evangélicos a aceitarem a Jesus como o único e suficiente Salvador. Cântico de encerramento ou aviso sobre as próximas reuniões. Oração final. Bênção apostólica, somente dado pelo pastor, presbítero ou evangelista. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Observação: nem todas as Assembleias de Deus seguem esta liturgia. Observação: nem todas as Assembleias de Deus seguem esta liturgia. Críticas. A Assembleia de Deus sofre críticas, tanto por parte de outras denominações religiosas quanto por setores não religiosos a qual, da sociedade civil. O rápido crescimento da Igreja tem estimulado diversas produções intelectuais de pesquisadores a quem, dos fenômenos sociológicos e antropológicos contemporâneos, já ao mesmo tempo que já gerou apaixonadas controvérsias e discussões, no campo puramente ideológico. O fenômeno do rápido e atípico enriquecimento econômico dos líderes de algumas das principais denominações é alvo de críticas da sociedade a quem, uma vez que a prática religiosa é isenta de taxação fiscal no Brasil e facilmente pode se transformar em instrumento de crimes fiscais como evasão de divisas e lavagem de dinheiro, entre muitos outros crimes. Além do mais, há a grande crítica pelo grande apelo por doações, muitas vezes desproporcionais ao intuito propalado pela Igreja. Apesar de sofrer perseguições e críticas por vários setores da sociedade, não há evidências nem provas de que em qualquer igreja Assembleia de Deus no Brasil tenham ocorrido crimes fiscais ou lavagem de dinheiro. Da mesma forma, nenhuma igreja Assembleia de Deus responde a processos judiciais por quaisquer tipos de crimes financeiros.
Por outro lado, raramente a mídia nacional divulga as inúmeras ações de cunho social realizadas pelas Assembleias de Deus em todo o Brasil. É uma das entidades do Brasil que mais investem no social. Mantém escolas, creches, serviço permanente de distribuição de alimentos a famílias carentes, recuperação de dependentes de entorpecentes, defende a manutenção da família como núcleo da sociedade. É importante observar que a Assembleia de Deus, como representante do pentecostalismo clássico, é adversa aos métodos de arrecadação de ofertas feitas por neopentecostais, portanto enfatiza as bênçãos espirituais e, mormente, a transformação do caráter humano, pelo poder da Palavra de Deus, Jesus Cristo. Novos conceitos a respeito de usos e costumes. Assembleia de Deus do Gama Oeste, Brasília, um exemplo de uma ADEA renovada. Algumas igrejas Assembleias de Deus vêm experimentando, recentemente, grandes mudanças comportamentais concernente a usos e costumes. Carece de fontes? A Assembleia de Deus, há algum tempo, tinha o hábito de inserir como doutrina os usos e costumes, por meio dos quais restringia mais a liberdade das mulheres em questões de vestimenta, cabelo e maquiagem. A igreja dizia que o uso de determinadas roupas e cortes de cabelos, por exemplo, era vaidade. No entanto, com o passar dos anos, percebeu-se que a adoção ou não de determinadas regras por parte das igrejas locais tratava-se mais de uma questão de costume do que de doutrina, pois não feria os fundamentos da fé cristã. Em particular, algumas carecem de fontes, dessas igrejas levemente aceitam o uso de determinadas peças do vestuário feminino, consentindo que as mulheres usem calças compridas decentes, decotes um pouco alongados ou mangas um pouco mais curtas, permitindo ainda o uso de algumas joias, tais como brincos, cordões, maquiagens e coloração dos cabelos, desde que mantido um razoável padrão de pudor. Praia, cinema e teatro já não são, terminantemente, proibidos, desde que se desfrute com moderação, conscientes que de tudo Deus pedirá contas. Carece de fontes? Quanto aos homens, diminuem as restrições ao uso de barba ou cabelos mais alongados, bem como bermudas e lazer, substituindo-se o rigor da proibição pela recomendação de uma boa imagem pessoal ante a sociedade, nos padrões exigidos por algumas organizações corporativas. Carece de fontes. De igual modo, tendem a desaparecer do cenário assembleiano as folclóricas proibições ao uso da televisão e do rádio, enquanto algumas igrejas passam a orientar seus adeptos a lerem bons livros e fazerem uso adequado da internet, numa clara demonstração de que as posições radicais do passado estão sendo substituídas pelo respeito à liberdade de seus membros usufruírem dos benefícios que a tecnologia põe à disposição da sociedade contemporânea. Carece de fontes? Vale lembrar que a maioria das igrejas Assembleias de Deus ainda possuem costumes, e algumas ainda chegam a ser de maneira radical. Produção teológica. A Assembleia de Deus, com o crescimento de seus seminários e faculdades teológicas, começa a criar tradições acadêmicas. Exemplo disto é o IBADE, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no estado do Paraná, que está presente em todo o Brasil e no mundo. Os pastores assembleianos, que se voltam para estudos acadêmicos, são próximos da literatura batista, além de serem críticos do neopentecostalismo.